O que faz uma pessoa ou um leitor comprar ou não o seu livro? Esse é o tema de hoje, que eu quero abordar aqui alguns aspectos que vão induzir uma pessoa a escolher por um livro e não pelo outro. E isso vai muito além da história, isso vai muito além de uma boa história, porque muitas das vezes as pessoas estão ali navegando numa livraria e elas encontram uma capa interessante, um livro que está bem posicionado ali nas prateleiras e ela pode optar por essa compra em detrimento de um outro livro que pode ser espetacular, pode ser incrível, de um baita de um autor, mas que por algum motivo não despertou interesse desse leitor. Então vamos abordar desses pontos e isso ajuda muito autores independentes que estão no início da sua jornada literária, que estão ali lutando para ter os seus primeiros leitores. Bom, eu sou o Juliano, o seu amigo escritor, e eu quero abordar esse tema aqui porque é algo que eu venho pensando com muita recorrência. Eu tenho pensado cada vez mais nesses aspectos que vão muito além da história, porque a gente sabe, né, que para você vencer, né, o mercado editorial, para você vender um produto, no nosso caso aqui é o livro, ele tem que ser atrativo de diversas formas. Não necessariamente uma boa história ela vai ser a mais vendida. Às vezes um livro que ele não é tão bom, uma questão do texto ali, mas que tem um ótimo trabalho de marketing por trás, tem um projeto gráfico excelente, esse livro naturalmente é mais vendido, tá? Então, para nos auxiliar nesse tema, vou compartilhar minha tela, porque lá no livro Bingo tem um texto falando exatamente sobre esse assunto e tem alguns fatores, né, que eu quero abordar aqui nesse texto, nesse vídeo. O primeiro fator, eu até citei rapidamente aqui, que é em relação ao projeto gráfico, né? A gente pode falar capa e design. Porque quando um leitor, ele está numa livraria, igual eu disse, ele vai se deparar com um mundo infinito de capas. Primeira coisa que ele vê é capa. E claro, a capa tem alguns elementos ali, como cores, como ilustrações, como diversos elementos gráficos, fotografias, que às vezes a base da capa pode ser uma foto, e o leitor também encontra o título, ele vai encontrar o nome do autor, algum selo, sei lá, ele foi vencedor de algum prêmio literário, ele é best-seller, ele tem às vezes uma citação, né, de alguma pessoa importante recomendando aquele livro. Então a capa tem diversos elementos que a gente já pega pro tópico 2, né? Deixa eu ver se o 3 também. Não, já pega esses dois primeiros pontos, né? Que são esses elementos da capa, né, que inclui o título e o subtítulo. E diversos pontinhos devem ser levados em consideração, né? Primeiro, a qualidade gráfica, né? Tem que ter uma boa impressão de capa, um bom material. Então, se você é autor independente, escolha muito bem aonde você vai publicar, com qual plataforma. Né? Eu já recomendei aqui várias vezes o Clube de Autores, que eu consigo atestar, né, a qualidade do Clube de Autores. Eu tenho aqui meu livro Lucas, Esperança do Último, publicado. Vai chegar aí daqui a pouco um novo livro, vou mostrar de exemplo para vocês aqui também. Então, é uma plataforma que vai entregar uma boa qualidade de material. Então, a partir dessa boa qualidade de material, a gente entra por outros elementos também muito importantes, né? Que é a escolha da tipografia do título, né? Que vai, então, aqui a tipografia do Lucas, né? Uma tipografia que ela é uma fonte meio desgastada, né? Uma fonte que vai remeter ali ao passar do tempo, né? No caso é um livro de apocalipse zumbi, e aqui, né, eu escolhi outra fonte aqui do meu nome, mas é uma fonte que também remete a isso também. Então as cores, o conjunto ali de cores, elementos e fonte, tudo isso é importante. E cada estilo, cada categoria literária, aqui no texto eu usei o exemplo dos livros de fantasia, elas seguem um padrão. Não necessariamente só um padrão, mas elas seguem um tipo, né, de capa que quando o leitor bate o olho, ele consegue imaginar sobre o que aquele livro está falando. Então, um exemplo, né, você tem um livro de fantasia, né, um livro que vai falar sobre seres mitológicos, você não vai usar na capa uma fotografia que vai mostrar pessoas andando na rua, como, por exemplo, é um livro que eu tenho de sociologia. Vou mostrar aqui para você. Vou até pegar aqui. Esse aqui, ó, Sociologia do Brasil. Então, é um livro que ele mostra aqui uma rua, né, um cruzamento aqui com pessoas andando. Tem aqui um trabalhador autônomo do iFood. Então, você imagina que é um texto ali que você vai estudar, enfim, não é um texto, não é um livro de fantasia. Então, é se atentar a isso. E é bom você pesquisar livros
que tem temáticas parecidas com a sua, para você entender se a ideia de criação de capa sua está condizente com a proposta do seu livro, tá? Por isso que é muito importante você ter, se você tiver condições, naturalmente, né, contato com designers, capistas, ilustradores, que detêm conhecimento técnico poderão ajudar você melhor, tá? Aí a gente entra também título e subtítulo, né? Tem aqui, ó, clareza e curiosidade. É o que o título e subtítulo tem que trazer do seu livro. Então tem que bater o olho e entender mais ou menos a proposta do livro, tá? E junto com isso, né, a gente tem a sinopse, tá? Porque, olha só, vamos pensar no comportamento do leitor. Vou usar meu livro como exemplo. Ele está na livraria e tal, e ele pega meu livro porque ele achou a capa interessante. Ele vai bater o olho, ele vai ler o título, ele vai ler o meu nome. O que ele vai fazer? Ele vai virar. É um movimento muito involuntário. Você vira e aqui você tem algumas informações a mais. No meu caso, é um questionamento, né? Então, uma breve sinopse aqui. E a pergunta: o que te motiva a ter esperança e viver? Essa frase é minha pensata, né? Em outros vídeos aqui de escrita criativa, eu já falei que a ideia central do seu livro. No meu caso o que te motiva a ter esperança e viver? Básico. Claro que depois disso você expande por uma sinopse, por um storyline, por aí vai. Mas é algo que, para despertar a curiosidade do leitor, falar, pô, interessante. Aí ele vai abrir o livro. Aí ele se depara com a orelha, com a primeira orelha, que aqui eu coloco a sinopse completa. E aí ele vai folhear, ele vai ver se a diagramação tá legal, de repente ele vai ver algumas informações técnicas, ele vai começar a ler, pô, pau, massa, vai passando. São fatores de convencimento. E aí ele chega no final para ele conhecer o autor, quem é. Então, a sinopse, né, ela é uma continuação dessa percepção de capa, tá? E a partir dessa análise, né, visual que o leitor faz, ele vai para um outro argumento, né, para um outro elemento, outro fator, né, do seu livro ser vendido ou não, que é o valor percebido versus o orçamento, né? Então, é aquela coisa, o que ele acha que vale e se aquilo cabe no bolso dele, tá? Então, é um ponto que o autor independente tem que ficar de olho, né? Por exemplo, o livro ele é bom, ele é bem acabado, ele está dentro da expectativa, o leitor que vai bater o olho, aquele público, vai entender como interessante e ele vai olhar o preço. Então, assim, o preço é um fator decisivo, porque é um desempate técnico ali, vamos colocar, né? Às vezes, para alguns leitores, ele parte do preço, do tipo, eu quero comprar um livro de até R$20, R$30, R$50, e a partir do preço ele busca as alternativas, ou ele busca várias alternativas que ele gosta, e depois ele tem uma linha de corte e o preço. Então, por isso que o seu livro ele tem que ter... eu falo a questão de valor percebido, porque você pega um livro didático, eu já até falei em outro exemplo aqui, um livro sobre preparação vocal. Então, quem vai comprar são profissionais, palestrantes, pessoas que querem ter maior presença em palestras, né, em eventos, em workshops e tudo, falar bem, falar com fluência, enfim, tem diversos aspectos de preparação vocal, às vezes para gravar um podcast, para gravar vídeo, isso é muito importante. Então, é um livro que ele está mais no âmbito do didático, ou às vezes até no âmbito ali, de autoajuda, dependendo, e ele pode ter um valor percebido maior do que um livro infantil, do que um livro de literatura, de fantasia infanto-juvenil. Depende da percepção que o público vai ter. Porque um livro técnico, ele muitas das vezes ele permite que você cobre um preço maior, porque é um público de empresários, de grandes empreendedores que vão utilizar o livro, não vai ter só uma leitura, mas é um livro que vai acompanhá-lo durante semanas, durante vários meses do ano, que a todo momento ele está retomando aquele livro para ler, para pegar uma dica, para ler de novo sobre um determinado momento, porque ele está aprendendo com aquilo. Então, isso é algo que não tem uma ciência exata, mas é estudo de mercado, entendimento do seu público-alvo, da sua persona, você consegue chegar num valor ideal, que tanto seja bom para você, quanto para o seu público que vai comprá-lo. A gente entra no outro ponto, que é muito importante nos dias de hoje, que é a presença do autor, a presença digital do autor, porque essa presença ela tem que gerar conexão e confiança. Então, principalmente quando se trata de autor nacional, autores nacionais desconhecidos, não estou falando de Paulo Coelho, que todo mundo conhece, estou falando de Carlos Drummond de Andrade, estou falando de novos autores independentes. Eu, no meu caso, Juliano Loureiro, meu livro está na livraria e ninguém me conhece. Então a pessoa pensa, pô, mas eu gostei do livro, tá legal, deixa eu pesquisar mais sobre o autor. Aí tem, né? Esse livro não tem, porque é uma edição antiga. Deixa eu ver se tem, eu acho que não. Não, tem sim. Eu coloco aqui para acessar o meu site, no meu site tem todas as informações e tal.
aí a pessoa vai ter curiosidade de ver como que o autor se posiciona digitalmente. Então, né, aí eu dei o exemplo do livro de sociologia aqui, como que o autor se comporta. Às vezes é um professor, um acadêmico, não tem tanta presença digital, mas aí eu vou mais você já deu alguma entrevista, sei lá, no currículo Lattes do cara, sei lá, a gente vai para algo muito além do Instagram, por exemplo. Então depende muito do posicionamento do autor, do público dele, do tipo do livro, mas no meu caso, que é um livro, eu escrevo ficção científica, eu escrevo para um público jovem, então tem que ter uma presença nas redes sociais e essa presença ajuda a criar uma conexão, uma empatia maior do leitor e é mais um fator dele apostar no seu livro ou não. Mas você não vai conseguir gerar essa dúvida no leitor se o seu livro não é distribuído. Né? Ele tem que ser de fácil distribuição e acessibilidade. Então, onde que ele está? Ele está somente na Amazon em e-book? Você está, apesar de ter um grande público lá, mas você está restringindo a um único canal. Eu já escutei diversos relatos de pessoas que não leram os meus livros, meus últimos contos publicados da série Corpos Amarelos, porque não gostam de ler livro digital. Não tem um aplicativo do Kindle, não gosta, não tem, né, o próprio aparelho, e preferem ler livros impressos. Então, eu estou restringindo parte do meu público à leitura do meu livro. Então, ele não vai escolher o meu livro, pura e simplesmente, tá? Então, é importante você estar presente nas livrarias físicas e online. De novo, o livro Lucas, ele é um romance, né, um livro maior, bem construído. Então, ele está disponível nas duas versões, digital e versão impressa. Então, consigo abraçar um público maior. E também tem a questão da facilidade de compra. Não basta simplesmente estar disponível, tem que ser fácil de comprar. Então, como o meu livro está disponível no Clube de Autores, ele tem diversas opções de comprar o livro impresso no próprio site do clube. Tem Mercado Livre, tem na própria Amazon, tem na Americanas. Isso é bom porque tem pessoas que têm o hábito de comprar no Mercado Livre e às vezes não confia ou não quer criar cadastro em uma outra plataforma. Então ela já tem hábito do Mercado Livre, ela vai e compra. Então é muito mais prático. Então a disponibilidade, a facilidade de compra é um fator muito importante do leitor decidir comprar o seu livro. A gente entra na prova social, né, que são avaliações, recomendações, porque principalmente para autores desconhecidos, o leitor vai considerar muito antes de investir numa história de 300, 400 páginas e R$50 um livro. Poxa, ele tem que ter quase que a certeza absoluta que ele vai gostar daquela história. Então ele vai buscar, seja no site da Amazon, na Scoob, na Goodreads, nas redes sociais, onde que as pessoas estão falando daquele autor e daquele livro, e se ela gostou daquelas resenhas, daquelas recomendações, ela vai apostar. Mais um fator para ela apostar na leitura do seu livro, tá? E a gente tem também o último ponto aqui, que a história tem que ser interessante e bem executada. Eu coloco como fator mais importante, mas o leitor chegou, ele passou por esses 7 pontos que eu falei, ele vai chegar na sua história. Cara, se ela não for boa, não for convincente, for contra tudo aquilo que ele viu, vai ser uma decepção muito grande. Então, a sua história ela tem que estar bem escrita, construção de personagens, no caso de romances, tem que ter temas relevantes, né, para criar uma identificação pessoal. Por exemplo, nas minhas histórias mais recentes da série Corpos Amarelos, eu tento trazer problemas reais e pessoais que a gente passa num plano de fundo de um apocalipse. Então, costumo falar que eu escrevo um drama pós-apocalíptico, que eu trago problemas como as relações humanas, as relações de amizade, de amor, poder de resiliência, o poder de superação perante situações de extremo caos, né, que a gente vê na ficção científica, né, pós-apocalíptica. Então eu dou menos importância, vamos colocar assim, eu dou menos atenção e uso menos da ação e parto mais da emoção e da dramatização de uma situação hipotética, mas que pode ser traduzida na vida real. Costumo falar muito que a ficção pós-apocalíptica é a caricatura da vida real. Então a gente, na literatura pós-apocalíptica, a gente potencializa situações e emoções, sentimentos reais. Então é algo que eu tento trazer mais para criar uma conexão com a maior parte de pessoas. Afinal, quando a gente fala de problemas de saúde mental, de ansiedade, de trabalho, de relações pessoais, naturalmente diversas pessoas vão se conectar porque elas passam por isso. Mas ela vai consumir através de uma literatura mais leve, que é uma literatura de ficção científica, e não um livro didático, um livro de um psicólogo falando sobre isso, né? Nem eu tenho atribuição técnica para isso. Então, são esses fatores, esses pontos que eu elenquei aqui
como alguns pontos legais, essenciais, importantes para você entender o que faz um leitor comprar ou não o seu livro. Beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Peço mais uma vez, se inscreva aqui no canal, curta os outros conteúdos de escrita criativa que eu publico aqui recorrentemente. Nos vemos no próximo vídeo e tchau, tchau.